E durante um encontro com mulheres na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no último sábado, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a liberdade e criticar a operação da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes contra 8 empresários que são acusados de defender um suposto golpe de Estado. Sem citar diretamente o magistrado do Supremo Tribunal Federal, o chefe do executivo subiu o tom. Recebeu a visita da Polícia Federal, que estavam privadamente discutindo um assunto que não interessa para essa situação. Eu posso pegar minha blusa aqui, bater um papo no canto com alguém e falar o que bem entender. Não é que tem vagabundo ouvindo atrás da árvore nossa conversa que vai querer roubar a nossa liberdade. Mais vagabundo do que esse que está ouvindo a conversa é quem dá a canetada após ouvir o que ouviu esse vagabundo. Vamos à análise aqui dessas falas do presidente Jair Bolsonaro, começando com você, José Maria Trindade, em 2 minutos, Ô Vitor, eu ouvi aqui de pessoas influentes na política sobre a banalização desse tipo de operação. Lembrando que a operação da Polícia Federal é pesada, é pé na porta. Chega levando equipamentos, celular, computadores e com liberdade total para invadir a casa, se achar algo suspeito, quebrar portas. Enfim, trata-se de uma operação da Polícia Federal. Esse é vamos dizer assim, um instrumento da Polícia Federal legítimo, mas é preciso ter o mínimo de motivação para uma ação tão forte assim, e foi banalizada. O presidente Jair Bolsonaro, desde o início, está mostrando que houve exagero. Esta ação levou, inclusive, veículos de comunicação tradicionais aí, que vivem do outro lado, publicando editoriais, mostrando o exagero e houve injustiça contra os empresários, que não são bandidos, têm moradia fixa, atividade empresarial, empregando, né? E que podem muito bem responder a um processo sem esta violência, né? E a motivação para a operação, repito, uma coisa séria, não houve essa operação. O presidente respondendo nesse tom aí e convidou os empresários para estarem no palanque aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, no dia 7, agora, no sentido total de apoio e, por que não, de aconchego, porque uma pessoa, quando é alvo de uma operação assim na Polícia Federal, se sente o último dos cidadãos brasileiros, se sente a lei com a mão pesada, e a lei tem que ter mão pesada, né? Mas contra os maus, e não contra quem gera emprego. Então, assim, além dessas palavras, há uma ação total do presidente Jair Bolsonaro e eles estarão no palanque aqui no desfile de 7 de setembro, tradicional daqui de Brasília. Antes do seu comentário, Schelp, mais algumas informações. Pressionado pela mídia, sociedade e até por colegas do judiciário, o ministro Alexandre de Moraes revelou que agiu baseado apenas em matéria jornalística, o que agravou ainda mais o caso. Na semana passada, os empresários lamentaram a operação e afirmaram que são vítimas de perseguição política e de denúncias falsas. Na manhã desta segunda-feira, de volta a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro recebeu um grupo de apoiadores no Palácio do Alvorada. Além de tirar fotos e cumprimentar os populares, o chefe do executivo recebeu uma oração e pediu a presença de todos no ato principal do 7 de setembro, que será realizado na capital federal. Você, Schelp, em 2 minutos. Pois é, Vitor, a gente sempre tem falado aqui do quanto essa operação foi abusiva e realmente injustificada. Agora, assim como há uma banalização desse tipo de operação, e nesse caso, talvez mais do que uma banalização, realmente uma arbitrariedade, nesse caso, há também uma banalização por parte do presidente em ofender, xingar integrantes de outro poder da República, no caso, especialmente ministros do STF. Ele já xingou o ministro Barroso, já xingou o próprio Alexandre de Moraes outras vezes, agora mais uma vez. Isso, obviamente, não ajuda a resolver a questão dos empresários, não ajuda, talvez até incentive o Moraes e outros ministros a
pegar pesado nesse tipo de decisão, né, porque se sentem ali, enfim, pressionados ou de alguma forma cerceados, ainda que muitas vezes eles próprios tenham essas atitudes. Então, é realmente uma postura que não contribui em nada para abaixar o tom e as tensões que estão ocorrendo desde o início desse governo entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, principalmente. No começo do governo também havia as tensões com o Poder Legislativo, mas isso foi resolvido com aquela aliança com o Centrão. E a outra questão é que esse tipo de linguagem tampouco ajuda o presidente Jair Bolsonaro na sua campanha, que é aquilo que ele deve estar focado, né? Certamente, para muitos eleitores brasileiros que podem não ser tão apaixonados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas preferem ele do que outros candidatos, esse tipo de linguagem, para esses eleitores, realmente não é algo que é bem-vindo e realmente não é algo que ajuda a convencê-los a seguir em frente e votar no presidente.